Prontinho. Bom, boa tarde. Como vocês já devem saber, essa semana, no horário da tarde, eu e Tony vamos ficar nos revezando para ministrar as aulas, né? Na verdade, hoje e amanhã eu vou dar aula e sexta-feira vai ser Tony, tá? Eu vi a aula que Tony deu ontem, eu estou colocando o vídeo no cigarro, então eu estou vendo a aula. Eu vi que ele fez alguns exercícios, inclusive um deles era um que eu pretendia começar, se ele não tivesse feito, né? Então eu vou já passar para dedução da equação de Bernoulli, tá certo? Deixa eu só abrir aqui uma tela que eu preciso. Aqui. 150, 160%. Então vamos lá. Voltar aqui para a tela. Bom, antes de começar, vocês têm alguma dúvida do que foi visto até agora, de algum exercício que tenha sido feito, de algum conteúdo, alguma coisa que vocês queiram, precisa de um reforço antes da gente passar para a dedução da equação? Dedução e aplicação da equação? Sim, diga lá. Quiser abrir o microfone para falar também, viu? Fica à vontade. Pode. Qualquer pessoa pode abrir o microfone aí. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, ontem surgiu uma dúvida para mim na parte de conservação de massa, certo? Eu estava fazendo um exercício e imagine que na tubulação só tem uma entrada e uma saída, certo? Certo. Aí, normalmente, o que a gente faz, a gente coloca, a gente faz a integral e a gente faz o cosseno do ângulo entre os vetores, certo? Só que aí eu fiquei pensando se seria possível, em vez de fazer uma integral para cada entrada e saída, como normalmente a gente faz quando são múltiplas saídas, se seria possível fazer em uma só integral, usando os limites de integração como entrada e saída. Porque fazendo isso, dá certo, sabe? A gente nem precisa usar a angulação entre os vetores, a velocidade e a área. Mas no caso da conservação da massa, o ângulo não funciona. Porque não precisa, porque o ângulo entre os vetores, ou é 0 ou é 180. Ou ele é negativo ou é positivo, não pode ser diferente disso. Aqueles ângulos que aparecem lá, 30 graus, 45, 35, só influencia na força e na conservação do momento. Na conservação da massa, os ângulos não influenciam, porque o ângulo, o produto escalar de velocidade por área, o vetor velocidade está sempre ou entrando ou saindo. E o vetor área está sempre apontando para fora. Então, o ângulo entre V e DA ou é 0 ou é 180. Nunca pode ser diferente disso. Ali serve mais para você ter um sinal positivo ou negativo. Sim, entendi. Certo? E assim, para exemplos mais simples, você fazer uma integral só com esses limites vai dar certo. Mas tem alguns exemplos um pouco mais trabalhosos que ele vai ter erro. Certo? Quando for uma entrada e uma saída, em geral, funciona do jeito que você fez. Mas se tiver mais de uma entrada, mais de uma saída, aí já não é tão simples assim. Certo? Sim, entendi. Então aqueles ângulos que aparecem nas questões de conservação de massa não vão servir, né? Para massa, não. Ele vai aparecer na conservação do momento. Aí vai ser importante quando você fizer a força, né? Pressão vezes área, tem que considerar a componente. E no caso da velocidade, também tem que considerar o componente da velocidade naquela direção, X, Y, Z, que você estiver determinando. Certo. Obrigado. Mais alguma coisa? Então vamos em frente. Eu vou compartilhar aqui a tela.
tá? Para poder falar sobre a equação de Bernoulli. Pronto. Já estão vendo aí, né? Bom, gente, o que a gente vai fazer para chegar na equação... A equação de Bernoulli, lá na frente eu vou falar com mais calma, mas é uma equação que pode ser obtida a partir de vários caminhos, certo? Qual o horário de quê, meu Deus? Das aulas de Camila. 13 horas. O horário da aula da tarde é 13 horas. E da manhã, professor, tá sendo quem? 8 horas. Normalmente sou eu. É você, né? É porque Camila tá ausente, né, essa semana? Essa semana ela não vai dar aula essa semana. Aí eu e Tony vamos nos revezar. Tá bom. Tá? Bom. Então vamos em frente. Aqui. A equação de Bernoulli ela pode ser obtida a partir de alguns caminhos, certo? Então, eu vou mostrar um deles, e aí depois, quem tiver interesse, pode tentar todos os outros. Tá? Eu vou mostrar aquele que é o mais simples do ponto de vista matemático, né, das operações matemáticas. Então, ele é obtido a partir de quê? A gente viu as equações de balanço, conservação da massa e conservação do momento, para volume de controle, ou seja, uma análise integral, certo, do volume de controle. Só que até agora, todos os problemas que a gente resolveu, o meu objeto de estudo, o joelho, o cotovelo, o T, a válvula, etc., todos eles tinham sempre uma forma, né, um tamanho definido, ou seja, era um objeto bem definido. O que a gente vai fazer agora é aplicar essas mesmas equações de conservação da massa de momento para um volume de controle diferencial. Eu vou estabelecer se vocês precisarem, vocês falam, tá? Que eu estou na outra tela, nem sempre vou ver como é que chama? O chat. Então, o que a gente vai fazer agora é escolher um volume diferencial, um objeto diferencial, né, de elemento diferencial, e aplicar as equações, tá? Então, até aqui a gente se concentrou, vou mostrar a figura depois, a gente se concentrou em objetos, né, com volume de controle finito, e agora eu vou considerar volume de controle infinitesimal, certo? Diferencial. E para isso, algumas considerações são importantes. Primeiro, escoamento permanente. Então, nada varia com o tempo. Segundo, escoamento incompressível, densidade constante. E sem atrito, para poder utilizar as equações de conservação que a gente conhece. Então, a figura que eu quero definir como sendo meu elemento diferencial é essa figura aqui. É parecido com um tubo, com a diferença de que o diâmetro desse tubo ele aumenta do meu ponto inicial de análise até o ponto final de análise. E não só ele aumenta, mas todas as propriedades, com exceção da densidade, também aumentam. Então, na entrada eu tenho pressão, na saída eu tenho pressão mais dP. Na entrada eu tenho densidade, na saída também densidade, porque o escoamento é incompressível. Na entrada, velocidade, e na saída VS mais DVS, ou seja, eu aumento sempre um elemento diferencial daquela grandeza, certo? Na entrada, área, e na saída, área mais D área. Então, tendo todas essas propriedades na entrada e na saída, eu vou aplicar as equações de conservação da massa e conservação do momento, certo? Então, aqui, aplicando conservação da massa, né, nessa estrutura aqui, eu vou ter esta situação aqui. Ó. Deixa eu só, para ficar bem completo, deixa eu pegar a equação de conservação da massa original aqui. Aqui, tem ela aqui. Essas duas aqui que eu quero, certo? Então, vou aplicar aqui. Pronto. Então, esta é a equação de conservação da massa, certo? Como o escoamento é permanente, esta primeira integral que varia com o tempo será igual a zero,
É isso? Então, você tem apenas esse segundo termo aqui, né? Igual a zero. Rho VDA igual a zero, integral, né? Na superfície de controle. E aí, o que eu vou fazer agora é resolver essa integral. Lembrando que, como eu tenho uma entrada e uma saída, eu vou acabar ficando com duas integrais, certo? Duas integrais. E aí eu vou mostrar lá na figura de novo para que vocês possam visualizar. Ó, vou pegar pressão, densidade, VS e A na entrada, pressão mais dP, densidade, VS mais dVS e A mais dA na saída, certo? Então, se eu quero resolver a integral para a entrada, por ser uma entrada, ó, aquela regra dos vetores, velocidade está entrando, dA está saindo. Os vetores têm ângulo de 180 graus, então meu produto escalar será negativo. Então, na entrada fica menos ρ VSA, certo? Então, vou escrever isso lá. Deixa eu... Aqui, menos ρ VSA. Menos ρ VSA, certo? Essa é a entrada. Resolvi a primeira integral. Agora eu vou ter que ir para a saída. Na saída, o que eu vou ter de diferente é que no lugar de VS vai ser VS mais DVS e A mais DA. Então, aqui como é uma saída é positivo, densidade, abre parênteses, VS mais DVS, saiu CS. E aqui eu continuo com A mais DA, certo? Isso tem que ser igual a zero. Ok? Então, eu apenas tirei da integral, né? Tirei da integral as minhas variáveis, certo? Rho VSA, Rho VS mais DVS, que multiplica A mais DA. Quando eu escrevo isso, eu agora vou destrinchar todo esse processo aqui, ó, que é o que está na linha de baixo. Tá? Então, ó, menos Rho VSA, eu só repetir. Multipliquei Rho por VS por A, Rho VSA. Rho por VS DA, Rho VS DA. Rho por DVS A, Rho A DVS. Rho por DVS DA, Rho DA DVS. Isso é igual a zero, certo? Então, como menos Rho VSA e mais Rho VSA se cancelam, eu vou restar Rho VS DA mais Rho A DVS mais Rho DA DVS. Veja que Rho aparece em todos os termos. Então, eu vou levar o Rho dividindo para o outro lado e vou chegar na seguinte equação. VS DA mais A DVS mais DA DVS igual a zero. Certo? Aqui eu tenho esse termo que é um produto de diferenciais. Certo? Quando você está resolvendo uma equação desse tipo, quase sempre, né, a não ser que você esteja querendo trabalhar com aproximação, com uma exatidão imensa, você vai ter aqui a seguinte situação. Nesse termo, você tem um elemento diferencial. Nesse termo também. Mas aqui você tem o produto de dois elementos diferenciais. Então, multiplicação de dois números muito pequenos vai dar algo tão pequeno que pode ser desconsiderado. Então, eu posso aqui, né, considerar que este último termo é muito pequeno, portanto, minha equação vai ficar com este formato, certo? Então, eu tenho aqui a minha equação de conservação da massa, já nesse ponto final, para a gente identificar. Esse procedimento é mais um teste. Por quê? Porque a gente agora vai fazer a mesma coisa, só que com a conservação do momento, certo? Conservação do momento. Então, e aplicando a conservação do momento, né, com as mesmas grandezas, certo? Eu vou ter o quê? Primeiro,
Não vou considerar as forças gravitacionais, sim ou não? Nesse caso, eu vou ter que considerar as forças gravitacionais, sim, certo? A gente vai ver daqui a pouco como é que calcula, mas o peso vai ser considerado, por quê? Porque o meu elemento diferencial da figura, ó, ele não está exatamente em X, né? Eu vou ter que considerar porque em algum momento vai ter uma componente em Y, certo? Do jeito que ele está desenhado aqui. Forças superficiais. Quais são as forças superficiais que estão agindo aqui? Vocês têm pressão vezes área aqui na entrada. Pressão vezes área aqui na entrada. E pressão vezes área mais dA, né? Aqui na saída, certo? Eu não sei se vocês já pegaram direitinho essa história dos sinais da força, mas eu vou fazer aqui porque às vezes as pessoas têm dificuldade. Em geral, o que é que acontece? O meu objeto de análise está aqui, ó, certo? Antes do objeto de análise, o fluido sempre ajuda o fluxo. Então, esse fluido que está aqui na frente, ele empurra no sentido do fluxo. Nesse caso, esse sentido também é o sentido positivo do eixo. Então, P vezes A aqui na entrada vai ser positivo, certo? O fluido que está depois do meu objeto de análise, ele atrapalha o fluxo, porque você tem que empurrar esse fluido aqui para poder continuar passando. Então, esta força que está aqui, ela sempre aponta no sentido contrário do fluxo. Nesse caso, como o fluxo é da esquerda para a direita, essa força aponta da direita para a esquerda. E direita para a esquerda, aqui é o sentido negativo do eixo. Então, a força na entrada vai ser pressão vezes área positivo, e a força na saída vai ser pressão que multiplica A mais dA, só que negativo, certo? Então, você vai ter aqui, deixa eu só tirar essa linha daqui, certo? Você vai ter a seguinte equação. Bom, então vamos lá. Você tem PA menos P que multiplica A mais dA, certo? Essas são as forças superficiais. E as forças de campo, devido à gravidade? Aí eu agora vou até puxar aqui, porque já tem digitado, certo? Nesse slide, ó. Aqui só mostrando, nesse slide eu já tinha feito aqui a dedução em passos menores. Essa aqui. Aí você, ó, aplicando, tá vendo? Ó, a equação da continuidade, conservação da massa, chegou na mesma situação. Aí você vem na quantidade de movimento, mesmas considerações. Aqui eu estou separando, ó, forças superficiais. Aparece o PA menos. Ah, faltou esse P mais DP, né? Eu estava na figura. Vamos voltar na figura aqui. Já esquecendo desse detalhe, né? Aqui, ó, é P mais DP. Eu estava olhando o ρ e falando P. Então, aqui na minha equação tem que aparecer uma P mais DP, certo? Existe uma outra força aqui, superficial, deixa eu mostrar logo para poder ir para a gravidade. Esse FSB aqui é a força superficial sobre as paredes do elemento diferencial. Ela é calculada como? Ela é calculada com a média da pressão de entrada com a pressão de saída multiplicada pela elevação de área nesse termo. A elevação de área é dA, certo? E a média é P mais dP sobre 2. Quando você faz P mais dP, vai dar 2P mais dP sobre 2. Ou seja, P, separado, né? Mais dP sobre 2, certo? Então, isso que multiplica dA. Então, aqui vai aparecer mais P mais D. Ah, não, peraí, deixa eu colocar a fração, né? Para ficar bem com a cara que tem que ter. dP sobre 2
dA, certo? Aqui eu tenho as forças superficiais. Deixa eu ver se foi alguém pedindo para entrar aqui. Forças superficiais. Ok? Então, só mostrando aqui a equação para mostrar que está igualzinha. Está aqui a equação das forças superficiais, certo? Como eu já disse antes, o primeiro e o segundo termo são as forças de pressão sobre as faces das extremidades, e o terceiro termo é a força que atua sobre a superfície do tubo. É como se fosse uma tubulação e as paredes estivessem sofrendo essa força devido à diferença de pressão. Sempre que você tiver uma diferença de pressão por uma redução, por exemplo, ou por uma expansão, você tem uma força sobre as paredes da tubulação. No caso aqui, sobre as paredes do elemento diferencial. As forças de campo, elas têm a ver com densidade, gravidade e volume, certo? Que volume é esse? Aí aqui eu vou imaginar que isso é um tronco de cone, né? Na minha figura lá, ó. Eu tenho aqui uma figura parecida com um tronco de cone. Então eu tenho A mais dA sobre 2, multiplicado por dz, que é a distância, certo? Então, fazendo essa média, você vai chegar nesta equação aqui. Ρg A mais dA sobre 2 dz, que eu vou levar para lá. Por que menos? Porque a gravidade, né, o peso aponta para baixo. Menos Ρg G A mais dA sobre 2 dz, certo? Então aqui estão todas as forças superficiais, são essas três primeiras, e aqui a força devido à gravidade, certo? Só que isso ainda tem que ser igual a... Agora a gente vai destrinchar essas integrais. Como o escoamento é permanente, essa primeira é zero. Então agora eu preciso escrever essa segunda integral, né, para o meu problema lá. Então na entrada, VS, Rho, VS e A. Na saída, VS mais DVS, Rho, VS mais DVS, A mais DA, certo? Só que o detalhe também, agora, mais uma vez, olhando para a figura, né? Para que vocês fixem essa questão dos sinais. Veja, nessa integral você tem a velocidade multiplicado por ρ VdA, tá? Rho é constante, não vamos considerar. Para olhar o sinal disso aqui, eu tenho que ver quanto dá o produto escalar, V por A, e qual é o sentido da velocidade. Produto escalar, a regra é sempre essa. Nas entradas é negativo, nas saídas é positivo, certo? Então aqui eu tenho produto escalar será negativo e minha velocidade aponta no sentido positivo. Então a entrada vai resultar negativo com positivo, vai ser negativa. Minha saída, por definição, a saída tem produto escalar positivo. E a velocidade aqui também aponta no sentido positivo, certo? De forma que você tem o positivo com positivo, então minha saída aqui total será positiva. Então, escrevendo isso lá, né? Escrevendo aqui, ó, eu vou ter igual menos o ρ VS, eu vou até escrever fora mesmo assim, ó, VS, tá? Rho VS A, é isso? Esses são os parâmetros na entrada. Mais, veja na saída agora você tem VS mais DVS, que multiplica ρ, que multiplica de novo VS mais DVS, que multiplica A mais DA, certo? Então essa é a minha equação substituída para a conservação do momento, ok? Vejamos aqui uma coisinha que vocês precisam ter em mente, né?
olha só. Percebam isso aqui, ó. Menos ρ vs A mais ρ vs mais dvs A mais dA. Isso é igual a zero, certo? Então, olha só. Se você olhar para essa mesma partezinha daqui, vocês concordam que eu posso desmembrar isso aqui? Eu vou copiar isso aqui agora, certo? Só mostrando para ficar mais fácil o entendimento. Então, aqui, ó, vamos desmembrando todos esses termos agora, certo? Então, vai ficar PA menos EA mais, aliás, menos, né? Aqui tudo menos, menos PDA, certo? E aí agora eu já multipliquei esse primeiro P aqui por A e por DA. Agora eu vou multiplicar o DP por A e por DA. Então vai ficar menos ADP menos EADP, certo? Então com isso eu já consigo apagar isso aqui, ó. Ok? Resolvi essa primeira parte toda aqui já está destrinchada ali embaixo. Agora eu vou destrinchar este aqui, certo? Então vai ficar mais... Professor, foi um sinal de igual aí no lugar do menos, né? Ah, aqui, né? Obrigado, viu? PDA, né? Mais PDA, certo? Mais DADP sobre 2. Mais... Aí agora eu vou aqui abrir uma fração para ficar DADP sobre 2. Certo? Aí aqui, ó, você já eliminou também esse termo. Menos ρGA, né? ρGA menos ρG, vamos lá, Ctrl V, menos ρG DADZ sobre 2, correto? Ou seja, agora eu já destrinchei também essa parte aqui, ó. Menos ρGA, menos ρG, aliás, ρGA DZ, né? Menos ρG DADZ sobre 2, certo? E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir esse menos VS, ρ, VS, A, e eu vou fazer vou destrinchar isso aqui como? O resultado que eu vou ficar é VS que multiplica tudo isso aqui, certo? E DVS que multiplica tudo isso aqui, tá? Então, vou até copiar isso aqui, Ctrl C, né? E vai resultar VS, aí abre parênteses, Ctrl V, fecha parênteses, mais DVS, que multiplica... Eu vou colocar um parênteses aqui para a gente ficar com isso tudo bem, né? Claro. Certo? O que eu fiz aqui foi só pegar esse VS, esse primeiro VS mais DVS e dividir. Multiplicou. VS que multiplica ρ, VS, DS, tal, tá aqui, ó. VS que multiplica tudo isso e DVS que multiplica tudo isso. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho... Cadê a equação de conservação da massa, meu Deus? Eu quero chegar nisso aqui, ó. Certo? Rho VS A mais Rho VS mais DVS ADA igual a zero. Se você olhar para esse termo aqui, ó, se você olhar para esses dois termos aqui, você pode pôr o VS em evidência e você vai resultar, né? Eu vou até fazer isso direto aqui, ó. Vou pôr um parênteses aqui, tá certo? Vou tirar este VS aqui. Isso. Pronto. Quero chegar nisso aqui, certo? Porque aí, ó, olhem isso aqui
certo? E olhem isto aqui, vocês vão ver a mesma coisa, né? Essa parte aqui de dentro, tá? Dentro do parênteses, certo? Sim, aqui tem tem um pequeno detalhe aqui, esse menos, eu vou escrever esse menos aqui dentro para ficar bem exatamente a mesma coisa, certo? É VS que multiplica, né? Tudo isso aqui. De forma que este termo aqui vai acabar saindo deixando esta equação, certo? E aí, só para adiantar que está escrito aqui já, eu vou chegar, né, na minha equação final, tá? Que é Rho VS A dVS. Por quê? Vamos lá, destrinchar aqui, ó. Quando eu pegar esse termo aqui, certo? E destrinchar, o que é que vai acontecer? Vai ficar Rho VS A dVS. Um elemento diferencial. Rho VS dA dVS. Dois elementos diferenciais. Eu vou eliminar esse termo. Rho dVS ao quadrado A. Vai eliminar o termo também, porque tem duas diferenciais multiplicadas. Rho dVS dA dVS. Três diferenciais multiplicadas. Ou seja, só resta, o único termo que resta com apenas uma diferencial é o termo Rho VS A dVS. Certo? Nessa mesma lógica, aqui em cima, ó, PA, eu vou apagar isso aqui, vou copiar para não ficar, né? Para não ficarem. Nossa, surgiu de onde? PA menos PA, some. Menos PDA, some com mais PDA. DADP e DADP sobre 2 são elementos diferenciais multiplicados, também sai. Aqui também tem uma multiplicação de elementos diferenciais, também some. Nós vimos que esse termo entre parênteses é igual a zero. Some. E esse termo aqui vai sumir para dar lugar apenas, mostrando aqui, ó, a Rho VS A dVS. Então, Rho VS A dVS, certo? Esta é a minha equação agora, já depois de eliminados todos os termos que tinham mais de uma diferencial aparecendo no mesmo termo, né? Multiplicação de diferenciais. Eu posso reorganizar isso aqui, certo? Colocando... Aqui tem que sumir esse sinal de menos aqui. Esse rapazinho aqui vai vir para cá, certo? E isso dá igual a zero. Agora vamos dividir tudo por Rho vezes A, certo? Ao dividir tudo por Rho vezes A, vamos lá, inserir equação. Eu vou ficar no primeiro termo, vai me dar uma fração que é dP sobre Rho. Eu vou multiplicar tudo por menos 1 também, tá? dP sobre Rho, mais Rho e A somem, porque são divididos, então fica G dZ. E aqui também some, né, mais o Rho e o A, ficando VS e VS. Isso é igual a zero. Esta é a minha equação na forma mais simples possível, depois que eu eliminei todos os produtos diferenciais e trabalhei algebricamente toda a equação, certo? Eu vou trazer agora aqui para o slide para mostrar que aqui eu cheguei numa equação bem parecida. A diferença é que o VS dVS deveria estar aqui com sinal negativo, mas dá no mesmo. Aqui agora eu preciso integrar, certo? A vantagem dessa equação é o seguinte: pressão não depende nem de Z nem de VS, Z não depende de pressão nem de VS, e VS não depende nem de pressão nem de Z. De forma que
esta integral aqui é simplesmente aplicar o sinal de integral em cada um desses termos, certo? E fazer a integração. Integral de dp é P. Então vai dar P sobre ρ. Integral de dz é Z, vai dar GZ. Integral de VS, dVS, é VS ao quadrado sobre 2. Certo? Como lá no meu, aqui, ó, eu escrevi tudo igual a zero, então minha equação vai ficar... Deixa eu copiar aqui. Ó, no lugar de dp vai ficar só P, no lugar de dz vai ficar Z, e no lugar de PS, dVS, vai me dar aqui uma fração com... Não é aqui que eu quero. VS ao quadrado sobre 2. Deixa assim mesmo, não tem problema. Certo? Eu vou colocar o S aqui embaixo, já que eu coloquei esse quadrinho aí. Certo? Então, só que aqui não é zero, aqui é uma constante, não é isso? Integral de zero é uma constante, certo? Ou seja, esta equação que vocês estão vendo aí, que ela está maior aqui nesse slide, por isso eu vou colocar aqui na tela, é a chamada equação de Bernoulli. Pressão sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante, certo? Significa, quando diz que é uma constante, significa o quê? Eu posso, por exemplo, definir 2 pontos de análise. O ponto 1 é P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual ao ponto 2. P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado mais GZ2. Essa equação de Bernoulli, ela é uma das equações mais importantes que existe na física, porque ela resolve matematicamente até coisas que fisicamente ela não resolve. Por exemplo, um corpo em queda livre. Quando o corpo está em queda livre, o ponto 1 é o ponto mais alto. Pressão atmosférica, isso aqui é zero. Velocidade é zero. E o Z é o H total, GH. No ponto 2, que é o solo, pressão atmosférica. Velocidade é a máxima. E Z é zero. Então eu vou ficar com GZ igual a velocidade ao quadrado sobre 2. Passo 2 e a raiz, velocidade igual a raiz de 2GH. Ou seja, a equação de queda livre pode ser obtida a partir da equação de Bernoulli. Só um exemplo bem simples para que vocês possam imaginar a versatilidade que essa equação tem. E é por isso que tem que tomar cuidado com ela. Por quê? Porque fisicamente ela só tem validade na aplicação de fluidos em movimento. Se o fluido estiver parado, essa equação não tem validade física, mas tem matemática. Se você aplicar a equação de Bernoulli para um fluido em repouso, ele vai resolver o problema também. Certo? Essa equação, na verdade, ela é uma equação de energia. Certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que a pressão não esteja influenciando. Um fluido só vai ter maior velocidade se ele tiver menor nível. E o inverso também é verdadeiro. Multiplica essa equação pela massa, você vai ficar com mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2 é o quê? Que tipo de energia? mv ao quadrado sobre 2 é cinética. Cinética. Né? E mgh, que seria a multiplicação aqui, ó, né? É Me dá energia potencial gravitacional. Então você tem esta equação, quando você multiplica do jeito que ela está aqui pela massa, você tem claramente unidade de energia, certo? Mas essa unidade de energia, Joule, né? Ela pode ser vista de outra forma. Sem a massa, essa equação, ela tem unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado. Metro quadrado por segundo ao quadrado, vocês não conhecem como energia, certo? Mas ela é, sim, unidade de energia na visão da equação de Bernoulli. Se você dividir por G, você vai ficar com P sobre ρg mais V ao quadrado sobre 2G mais Z. Ou seja, minha unidade aqui da equação vai ser metro. E também é unidade de energia. Mas quando você está aplicando, você precisa entender. Por exemplo, como é que eu sei disso?
Ah, eu preciso dimensionar uma bomba para jogar água para cima de um prédio ou de uma casa. Em geral, quando você vai chegar no vendedor lá, ele vai querer você quer uma bomba que eleve a que altura? Ah, 20 metros. Pronto, é um dado de energia para ele, é uma bomba de 20 metros, certo? É claro que isso é digamos assim, um arranjado, mas você pode sim visualizar, porque a energia necessária para levar a água a 20 metros de altura, para a bomba, o que interessa é que ela é uma bomba de 20 metros. Para o cara que projetou, ele sabe qual foi a energia que ele teve que calcular para isso, certo? Professor, Diga lá. com relação a essa equação de Bernoulli, ela tem alguma relação com aquele fator de NPSH de bombas? Tem. Ou não tem nada a ver? Tem. A gente Na utiliza verdade, a equação de Bernoulli para medir isso aqui, né? a equação de Bernoulli é utilizada para a referência para determinar as bombas. A gente vai fazer 2 exercícios, pelo menos hoje, e o segundo deles é para calcular não o NPSH, mas a potência de uma bomba. Aí você vai entender por que é que ele aparece lá. Certo? Ok. Então vamos lá. Então, essa equação aqui, ela fica mais fácil de se entender quando a gente aplica. Então vamos aplicar. Tá aqui, o exercício mais simples desses slides aqui, certo? Um bocal, todo mundo sabe que é um bocal, né? Está acoplado na ponta de uma mangueira de incêndio. Se não souber, diga, viu? Que eu desenho aqui. Não fica bem desenhado não, mas eu desenho. Um bocal está acoplado na ponta de uma mangueira de incêndio com diâmetro interno 100 milímetros. Esse é o diâmetro da mangueira. O bocal é de perfil liso e tem diâmetro de saída 10 milímetros. Então, perfil de saída, né? Diâmetro 10 milímetros. Este escoamento pode ser tratado como incompressível, permanente, sem perdas e ao longo de uma linha de corrente. Essas informações aí, basicamente dizem o seguinte, olha, a equação de Bernoulli é válida fisicamente para esse processo. A pressão de projeto na entrada do bocal é 881 kPa absoluto. Então, eu tenho que subtrair a atmosfera, né, para poder calcular a pressão manométrica. Ele pede para determinar a vazão volumétrica máxima que este bocal pode fornecer. Veja, uma das coisas que vocês precisam ter clareza é que vocês vão lidar com uma prova agora, né, que vai ter conservação da massa, conservação do momento, né, talvez conservação de energia e também equação de Bernoulli. Aí você tem que saber quais equações ou qual equação você tem que usar para o problema. Geralmente, os dados já lhe ajudam muito. Por exemplo, neste problema, o que é que você tem? Na mangueira, você tem a pressão e o diâmetro. No bocal, você tem a pressão, porque ele sai para a atmosfera, e o diâmetro, certo? E ele pede a vazão. Vazão se relaciona com a área do tubo através da velocidade. Vazão é velocidade vezes área. Então, pressão diâmetro, área, né? E vazão me chega a velocidade. Então, pelo menos pressão e velocidade são informações que eu vou trabalhar nesse problema. Para completar a equação de Bernoulli, eu precisava da altura. Um bocal tem diferença de nível entre os pontos 1 e 2? Entre Z1 e Z2, se eu definir lá a entrada e a saída do bocal, existe diferença de altura? Travou todo mundo? Não existe diferença de altura, certo? Não existe diferença de altura. De forma que eu posso usar a equação de Bernoulli para definir, por exemplo, o ponto de entrada como ponto 1 e o ponto de saída como ponto 2. Tá? Fazendo isso, aí, ó, minha equação de Bernoulli, ela pode ser descrita assim, ó, não é constante? Então, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Isso é o que significa ser constante naquela minha descrição. Olhando para o problema, certo? Eu tenho a pressão na entrada, é 881 kPa, subtrai 100 da absoluta, 100 da atmosférica, vai ficar 781 manométrica. Sei o diâmetro, na saída, minha pressão é 0, pressão atmosférica, né? E sei o diâmetro. Aí eu vou agora pegar essas informações e levar lá para a equação de Bernoulli. A equação completa é essa. Mas no ponto 1, eu sei a pressão, então esse número é mantido.
Quero a velocidade, é mantido. Z1 é igual a Z2, vai cancelar. E na saída, a pressão é a pressão atmosférica. Então, P2 é 0. E aqui eu tenho V2 ao quadrado sobre 2. Então, minha equação se reduz a esses termos, certo? O problema aqui é o seguinte, eu sei o valor de P1, mas nem tenho V1, nem tenho V2. O que eu tenho lá no problema são os diâmetros, certo? Como é que eu consigo relacionar os diâmetros com as velocidades? Se vocês digitarem, eu tenho que ir lá ver. Como é que eu consigo relacionar diâmetros Equação da continuidade, professor? conservação da massa, certo? A equação de conservação da massa, já aplicada para esse problema, vai chegar na seguinte situação. V1A1 igual a V2A2, ou seja, vai ficar menos ρ1 V1A1 mais ρ2 V2A2 igual a 0, certo? Porque é constante, é permanente, e a densidade é igual nos dois pontos, ela passa dividindo, e aí você fica com V1A1 igual a V2A2. Eu sei os diâmetros, é 10 milímetros na minha saída e 100 milímetros na minha entrada, certo? Então, foi o que eu fiz aqui. Eu só substituí V1A1 por V1 π d ao quadrado sobre 4 e V2A2 por V2 π d ao quadrado sobre 4, certo? Fazendo estas substituições, eu vou descobrir que a velocidade 2 é 100 vezes a velocidade 1, certo? Sabendo que V2 é igual a 100 V1 e substituindo essa informação na minha equação de Bernoulli, eu vou ficar com P1 sobre ρ, 781.000 sobre 1.000, mais V1 ao quadrado sobre 2, e no lugar de V2 eu escrevo 100 V1 ao quadrado. Quando eu fizer essa continha aqui, eu vou chegar a 781 vezes o 2 que vem daqui da fração, e 10.000 menos 1, 9.999. Depois de tirar o valor de V1, eu vou chegar a V1 igual a 0,395 metros por segundo. O problema me impede a vazão, e aqui tem que ter muito cuidado, porque eu já vi muita gente errar essa besteira. Calcula a velocidade certa, né? E aí, na hora de calcular a vazão, pega a outra área. Veja que como eu achei V1, eu tenho que usar A1. Se eu tivesse achado V2, eu tinha que usar A2, certo? Professor, o erro é muito grande? Vai errar o número, né? O resultado. Q igual a V1 a 1. Então, substituindo o diâmetro, aqui, ó, o cuidado que eu tenho de transformar o diâmetro para metro, para minha vazão ser em metros cúbicos por segundo. Vazão de 0,003 metros cúbicos por segundo. Essa vazão é alta, é baixa? É só lembrar que metro cúbico é 1.000 litros. Então, você tem aqui uma vazão de 3 litros por segundo. Se alguém conseguir tomar uma Coca-Cola de 2 litros em 1 segundo, é uma vazão baixa, mas nunca encontrei ninguém que fizesse isso. Então, essa é uma vazão alta. Para você ter uma ideia, nessa vazão 3 litros por segundo, um banho de 3 minutos consome 500 litros de água. Certo? Então, é uma vazão muito alta, né? Dificilmente você vai ter uma vazão desse nível, até mesmo no chuveiro da sua casa. Certo? Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Professor? Sobre essa equação da conservação da massa, é a mesma coisa que a equação da continuidade, né? Não muda nada não, né? É porque ela é chamada de equação de conservação da massa na origem lá, quando ela foi desenvolvida. Depois, ela foi chamada de equação da continuidade exatamente porque o fluxo permanece contínuo para regime permanente. Certo? Regime permanente. Ok? E aí ela acabou ganhando o nome de equação da continuidade, mas é a mesma equação. Certo? Certo. Tudo tranquilo, okay, né? Como disse aqui, ó, porta-voz, Eduarda, tudo tranquilo. Diga lá. Professor, o senhor pode repetir por que a pressão na saída é 0? Porque a pressão na saída é 0. Porque a pressão aqui fora é atmosférica. Aí você tem que transformar em manométrica. Pressão atmosférica menos atmosférica vai dar 0, né? Entendi. Transformação para manométrica. Certo? Obrigado.
Quando ele não der a informação, a pressão vai estar escrita em manométrica, mas quando ele disser absoluta, você precisa fazer essa redução. Certo? Tá certo, tá certo. Gente, agora nós vamos ver a próxima questão, certo? A questão, agora sim nós vamos ver aqui, ó. A vazão da bomba instalada no caminhão, mostrado na figura abaixo, vou mostrar a figura depois, é 0,035 metros cúbicos por segundo. Ou seja, ele dá uma vazão de uma bomba num caminhão, né? E o jato de água lançado para a atmosfera pelo caminhão deve alcançar a altura de 45 metros acima do hidrante. A pressão manométrica da água na seção de alimentação da mangueira, que apresenta diâmetro igual a 50 milímetros, é 105 kPa. Admitindo que a perda de carga no escoamento é desprezível, determina a potência transferida à água pela bomba. Então vamos só clarear umas coisas aqui ao contrário. Perda de carga no escoamento é desprezível. O que a gente vai fazer na terceira unidade, com muita força, é calcular a perda de carga. Essa equação que vocês viram de Bernoulli, ela é verdade para uma dedução matemática, mas na prática ela não é tão simples assim. Por quê? Porque ela tem perdas ao longo do caminho. Se não tivesse perda, não precisava instalar bomba para levar água, por exemplo, da Lagoa do Bonfim até Santa Cruz, certo? Você tem que ter bombas para estar levando essa água de um ponto para outro. Então, a perda de carga a gente não vai ver agora, ele está admitindo que é desprezível, mas na terceira unidade é basicamente o que a gente vai fazer, é calcular a perda de carga. Aí é projeto hidráulico mesmo, é ver como é que calcula os diâmetros, ver como é que considera os desvios, as perdas dentro de uma tubulação, por exemplo, no projeto de uma casa, certo? Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Diga lá. Na prática, o que seria a perda de carga? Então, veja só, o que acontece? Você dimensiona uma bomba para jogar água para o teto da sua casa, para a caixa d'água em cima da sua casa ou para o prédio, né? Para cima do prédio lá para a caixa d'água. Você sabe que sua casa tem, sei lá, sua caixa d'água precisa jogar água a 8 metros de altura. Aí você dimensiona a bomba para 8 metros exatamente. Quando você compra a bomba, ela só leva a 7,5. Por quê? O fluido vai ter que passar por uma tubulação, vai enfrentar joelhos, teis, válvulas. Cada objeto desse e a própria tubulação oferece atrito, que faz com que o fluido perca energia. Isso é o chamado perda de carga. Né? Entendi. A gente vai aprender a calcular essas perdas de carga na terceira unidade. Mas isso não vai fazer com que chegue menos fluido na caixa d'água? Então, o que pode fazer é que não chegue fluido. Não chegue fluido, né? Isso, porque aí ele não atinge a altura necessária, entendeu? Entendi. Mas ele vai diminuir. O que é que vai acontecer? Ele vai ter uma perda que vai resultar, sim, numa pequena redução de vazão, mas que não é nada assim absurdo, não. Por isso, quando você dimensiona uma bomba, se a bomba é para 20 metros, geralmente você bota uma bomba de 30, né? Você bota uma bomba sempre superior. Em engenharia, você sempre usa um fator de segurança, né? Por exemplo, o cara vai dimensionar um viaduto. O viaduto precisa suportar 80 toneladas. Quando ele calcula para 160 logo. Para evitar que, né, algum dia ele sofra por causa do... Sobrecarga. Aqui é a mesma coisa. A bomba também é a mesma coisa. Eu não preciso deixar a bomba trabalhando no limite, né? Preciso trabalhar sempre no... Por exemplo, qual é a ideia fazendo uma fora de fluidos aqui, né? Qual é a ideia da mudança de marcha num veículo? Se você olhar, você começa a acelerar o carro. De repente, a rotação do motor está muito alta. O aumento da marcha, né, a ampliação da marcha, vai fazer com que a rotação diminua e o motor trabalhe numa situação mais confortável, certo? Por exemplo, se o seu carro é 2.0, o ideal é que ele trabalhe próximo ali dos 2.000 também, de rotações por minuto. Se ele passa disso, você deve tentar passar a marcha superior, certo? É por isso também que, por exemplo, em geral, o melhor rendimento do ponto de vista de combustível para um veículo é quando ele anda a 90, 80 km por hora. Se ele anda a 130, por mais que você esteja na marcha mais alta, mas você está trabalhando com o motor acima daquilo que ele espera. E aí o número de rotações aumenta, o rendimento do motor também diminui. E aí o combustível consumido é maior. Certo? Ok. Beleza. Obrigado. Nada.
Então, olha só. O que eu vou fazer agora, eu vou copiar aqui esta equação, certo? Lá na terceira unidade, vocês vão aprender a equação de Bernoulli bem completinha, mas, por enquanto, vocês vão aprendendo aos poucos. O que é que vai acontecer? Veja, a gente viu até agora, vou desconsiderar todas as perdas de carga, não vamos considerar nenhuma perda de carga. O que a gente viu até agora foi a equação de Bernoulli na minha entrada e na minha saída, sem nenhuma perda de carga. Só que neste problema aparece uma bomba, certo? E aí eu já vou aproveitar e introduzir o conceito de turbina. O que é uma turbina? Turbina é um equipamento em que o fluido movimenta uma pá para gerar energia, certo? Então, enquanto a bomba joga energia para o fluido, né, a minha turbina retira a energia do fluido para gerar energia para fora do sistema. De forma que a minha equação de Bernoulli, ela vai ganhar para a gente aqui dois termos, certo? Que são H. Deixa eu fazer aqui, usar esse baixo que é melhor. O H da bomba, certo? O H da bomba. E aqui, lá no final, né, em segundo termo, vai aparecer o H da turbina. Por que isso? Em geral, o que acontece? Você tem a bomba fornece energia. Então, o ponto 1 é o ponto de fornecimento de energia de uma tubulação. O ponto 2 é o ponto de retirada de energia. Por isso aparece a turbina aqui. Essa é a equação de Bernoulli quando tem equipamentos, bomba e turbina envolvidos, certo? Em geral, todo problema tem ou uma bomba ou uma turbina. Não vai ter ou um conjunto de bombas e um conjunto de turbinas, mas dificilmente você vai ter uma bomba e uma turbina, certo? Existe algum caso real onde você tem uma bomba e uma turbina? Pode existir. Por exemplo, a transposição de São Francisco exigiu que a água fosse levada pelo Rio São Francisco, depois retirada do Rio São Francisco, sobe uma serra de quase 700 metros de altura e aí desce por gravidade, certo? Se a gente tivesse problemas com energia, com fornecimento de energia, o Brasil não tem esse problema, certo? O Brasil passou por esse problema, mas ter não tem, porque nossa matriz energética é uma das melhores do mundo, certo? Não em termos de segurança, mas de variabilidade. Nós temos energia hidrelétrica como ninguém, energia solar como ninguém, energia eólica como ninguém, né? E ainda tem energia termoelétrica, tem energia nuclear, ou seja, energia não falta aqui. Agora tem uns experimentos de energia para as ondas do mar, né, também, lá no Rio de Janeiro já está sendo feito alguns testes pela COP. E no caso do Brasil, a única energia que a gente não teria disponível é a geotérmica, que existe também a possibilidade de retirar energia de vulcões, né? No caso do Brasil, a gente não tem essa possibilidade, ainda bem, né? Então, o que acontece? Minha água que sobe os 700 metros, ela não vai descer os 700 metros. Se ela vai descer por gravidade, ela poderia passar por uma turbina e gerar energia. Se fosse um país que tivesse déficit de energia, com certeza eles teriam feito isso. No caso do Brasil, como não tem esse déficit, então a gente não gerou energia dessa forma, certo? Mas seria um problema típico onde teria bomba e turbina ao mesmo tempo. Neste problema, ele só tem a bomba. E aí, deixa eu mostrar a figura agora para vocês entenderem melhor o caminhãozinho do bombeiro. Ele tem um hidrante aqui, tem a mangueira com 5 centímetros, aí tem a saída aqui. Essa água atinge uma altura de até 45 metros e a pressão no hidrante é de 105 kPa. Então, vamos lá. Entrada. Eu tenho a pressão no hidrante, certo? Se eu tenho a vazão e o diâmetro, eu tenho a velocidade, correto? A altura é o nível do hidrante, vai ser 0, certo? Na minha saída, né? Minha saída é aqui em cima, ó, no topo, tá? Vou mostrar a figura aqui, ó. Minha saída é aqui em cima. Por que eu estou considerando a saída aqui em cima? O que é que acontece com a velocidade da água aqui nesse ponto, onde está a mãozinha do mouse? Ela é igual a quanto?
Zero. Certo? Ela é igual a zero. A pressão aqui, qual é a pressão aqui fora? Atmosférica, né? Pressão atmosférica que vai dar pressão manométrica igual a zero, certo? E a altura, o problema já dá 45 metros. Então, eu escolhendo o ponto no hidrante e esse ponto aqui, eu tenho todas as informações. A única coisa que eu não tenho direto escrita aqui é a velocidade. Mas com a vazão e o diâmetro, eu consigo achar essa velocidade, não é isso? Então, vou logo começar por esse passo aí. Ó. Cadê? Vou copiar isso aqui. Vou colocar antes da equação de Bernoulli. Olha só, vezes vazão é velocidade vezes área, né? A vazão é dada no problema, certo? Então, igual 0,035, não é isso? É igual, velocidade 1 é o que eu quero, certo? Vezes π. Deixa eu copiar para ficar com as letrinhas todas iguaizinhas. E o diâmetro é 50 milímetros, ou seja, 0,05 metros. Não é isso? Então, aqui eu devia ter colocado isso aqui, 0,05. Apaga esse 1 daqui. E isso aqui também, certo? E aí, vocês podem, por favor, alguém está com a calculadora fácil aí, quiser fazer esse favor para a gente aqui, é só multiplicar 4 por 0,035 e dividir por... Aliás, eu posso fazer isso aqui também, né? 4 vezes 0,035 dividido por π dividido por 0,05 ao quadrado. 17,8. Não sei se alguém fez aí. Eu fiz rápido aqui, né? 17,8 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. É igual a V1. Certo? Então, aqui eu cheguei na minha velocidade. Ok? Então, sabendo essa velocidade, agora eu vou pegar esta equação e olhando para a figura, a gente vai ver o que é que existe e o que é que não existe, tá certo? Então vamos lá. H da bomba é a potência da bomba. Isso eu acho que não preciso dizer para vocês que é o que eu quero calcular, né? Determina a potência transferida à água pela bomba, tá? Então, H da bomba se mantém. Vamos copiar esta equação para ir apagando. H da bomba se mantém. Aí vamos lá. Na entrada, eu tenho pressão, é dada, 105 kPa, certo? Densidade é água, né? Velocidade eu calculei. E a altura é zero. Então, este termo Z1 aqui vai sumir, certo? Na minha saída, a minha saída é lá no topo. Pressão atmosférica, zero. Velocidade, zero. E altura, 45 metros. Então, aqui quem vai sumir são estes termos. E aí, tem alguma turbina nesse problema? Claramente também não tem turbina nesse problema. Então, esse termo também some. Certo? Então, minha equação fica reduzida a isso aqui. E agora, eu vou passar isso aqui para o outro lado. Um sinal negativo. Não é isso? Certo? E aí, olha só, eu vou agora substituir os valores que tem lá no problema. H da bomba será 10 vezes 45 metros, menos P1, 105 mil, densidade 1000, e a velocidade ao quadrado, a gente já viu aqui que ela é 17,8 ao quadrado sobre 2,
certo? Então, eu tenho aqui o meu H da bomba, né? Aí agora eu vou pegar aqui a minha supercalculadora, 450 menos 105 menos 17,8 ao quadrado dividido por 2, fecha parênteses, 186,58, 186,6 arredondando, né? Igual a 186,6 metros quadrados. Aqui é muito importante a gente olhar essa unidade, certo? Então vai ficar metros quadrados por segundo ao quadrado. Certo? Qual o significado disso? Vamos lá. Agora a gente vai discutir isso aqui. Qual o significado disso, né? Primeiro, o mais simples, tá? Metro quadrado por segundo ao quadrado não diz muita coisa, mas aí você tem duas formas aqui de verificar esse significado, tá? Veja só. Divida isso aqui pela gravidade. Gravidade não é metro por segundo ao quadrado? Sua unidade vai restar metro. Quando você dividir por gravidade, você vai ter 18,66 metros, certo? O significado disso é essa bomba, ela seria capaz, né, de elevar, só a bomba, elevar 18,66 metros de altura o meu fluido. Professor, mas ele não diz no problema que chega a 45 metros? O restante da energia vem da pressão do fluido e da velocidade desse fluido na entrada. Certo? Então, somou pressão, velocidade, energia cinética, e somou a pressão da bomba, a diferença da bomba. Essas três energias vai resultar numa energia cinética, numa energia potencial de 45 metros. Mas a bomba em si ela é responsável por 18,66 metros. Certo? Mas dificilmente você vai chegar e calcular, né? Quando você estiver falando com algumas pessoas, você não vai dizer, eu quero uma bomba de tantos metros. Aí também tem gente que só vende bomba por watt. Watt é joule por segundo, certo? Joule por segundo, vamos destrinchar aqui, né? Ó. Então vamos lá, essa aí seria uma equação, certo? Eu quero destrinchar a minha equação de joule por segundo, ok? Joule é Newton vezes metro. Então vamos lá escrever Newton vezes metro por segundo, certo? Eu também posso destrinchar mais ainda isso aqui. Como? Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então, vou botar exatamente assim, quilograma é força vezes massa, quilograma vezes segundo ao quadrado. Então, deixa eu escrever aqui. Vou escrever separado, segundo ao quadrado daquele outro segundo, certo? Um pontinho aqui, só para separar. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E aqui ainda falta um outro metro, né? Por quê? Porque quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, certo? Ora, me diga uma coisa. Metro ao quadrado aparece aqui em cima e segundo ao quadrado também aparece aqui embaixo. Essa é a unidade que está aqui. Quilograma por segundo é a unidade de quê? Vazão mássica, né? Vazão mássica, ou seja, quando eu multiplico a minha potência da bomba em metro quadrado por segundo ao quadrado pela vazão mássica, eu tenho a unidade em watts. Eu tenho realmente o que eu preciso de potência em termos de unidade. Então, se eu pegar este H da bomba aqui, então vou aqui, ó, quero agora calcular o H da bomba em watts. Então, deixa eu
O H da bomba, vou botar entre parênteses aqui o watts, né? Será calculado por 186,6. Aí eu vou só tirar esse número daqui, metro quadrado por segundo ao quadrado, pela vazão mássica. Vazão mássica é densidade vezes velocidade vezes área, e velocidade vezes área é vazão. Então, vou só multiplicar por densidade vezes 1.000 quilogramas por metro cúbico. Inserir a unidade aqui para a gente ver que vai dar certo, né? Quilogramas por metro cúbico, certo? Vezes a vazão, que o problema deu 0,035, vou conferir aqui, metro cúbico por segundo. Então, eu tenho 0,035 metros cúbicos por segundo, certo? Então, isso aqui, né, vai ser igual, vou colocar dentro da mesma... Veja, metro cúbico cancela com metro cúbico. Quilograma vezes metro quadrado por segundo ao cubo me dá watts, certo? Então, fazendo essa operaçãozinha aqui, é 186, né, aqui, ó. Eu coloquei 188, mas é 186. 186,58, já vou aproveitar que está aqui, vezes 1.000, vezes 0,035. Isso dá 6.530 watts. Certo? 6.530 watts. Então, em termos de potência, em watts, 6,5 kW de potência para essa bomba. Ok? Tá? Então, essa dedução da equação de Bernoulli, na verdade, na prática, ela é a única que a gente faz por completo aqui, nesse curso, se faz mesmo, né? Para vocês verem como é. E o mais importante aqui é saber usar. Ninguém passa de fluido sem saber usar a equação de Bernoulli. Certo? Tem um lado bom, que é quem foi mal na primeira, se aprender Bernoulli, com certeza vai passar, porque o grosso agora, eu diria que 80% do que falta falta ser ensinado para vocês vai estar envolvido na equação de Bernoulli, certo? E, por outro lado, quem foi muito bem na primeira, não vai dar para relaxar, porque isso aqui agora é o grosso, né? Entenderam aí a aplicação da equação de Bernoulli para esse segundo problema? O que a gente vai fazer amanhã, né, é trabalhar, não especificamente exercício Bernoulli. Amanhã eu vou fazer os 4 princípios: conservação da massa, do momento, da energia e equação de Bernoulli. Aí a gente vai discutir alguns conceitos que ainda faltam, certo? Resolver um exercício ou outro por aqui, por ali. E na sexta-feira, só exercício. Se Deus quiser e permitir, até amanhã de manhã. Tanto a nota como o primeiro questionário da segunda, que eu já mando logo o pacote para vocês. Quiser comemorar, comemora resolvendo exercício. Quiser ficar triste, fica triste chorando em cima dos exercícios também. Certo? É que eu estou terminando de corrigir, mas tem umas telas que, meu Deus, me deixa com dor de cabeça, porque está muito ruim a foto, né? Tá muito ruim mesmo. Não é culpa de vocês, a gente sabe. A pressa, iluminação, ninguém aqui precisa ser especialista em fotografia, mas tem umas que tá dando trabalho, viu, para entender. Não é nem a letra, não. A letra tá tranquila. Mas é isso. Ok, pessoal? Então, vou encerrar por aqui hoje. Amanhã continuamos com nossas brincadeiras aqui. Então, boa tarde e até amanhã. Valeu. Vou encerrar a gravação aqui e daqui a pouco eu coloco.